Muito bem, nosso segundo vídeo para falar de Coringa, porque sim, precisamos muito falar desse filme. É um filme não menos de que excelente. E então se liga, já deixe seu comentário aqui, assine o canal, deixe seu joinha, porque vamos sim adentrar e muito na treta. Muito bem, depois do nosso vídeo sem spoilers, vamos gravar esse vídeo agora e vamos adentrar sim em território de spoilers, porque precisamos e muito falar deste filme, porque Todd Phillips conseguiu recriar a criação do grande vilão do Batman com uma originalidade que a gente não imaginava, e ele conseguiu fazer um filme com estilo, com arte, com violência, com terror, com cenas bizarras, com paralelos com a realidade e muita coisa que dá para refletir e ficar teorizando por muito tempo. Vale lembrar que Coringa ganhou o Festival de Veneza desse ano e sim, provavelmente estará concorrendo ao Oscar, e sim, provavelmente Joaquin Phoenix vai ganhar o Oscar, porque desde o primeiro segundo de tela a gente vê que Joaquin Phoenix está transformado. E no momento que o artista, o ator que se transforma, que se dedica a um papel, e ele tem um papel onde ele percorre o filme inteiro basicamente centrado nele, a gente tem poucos respiros onde o Coringa não aparece, e ele consegue demonstrar no aspecto físico, no aspecto emocional, nas reações, na loucura, no olhar, no detalhe da lágrima, no detalhe do sorriso, às vezes até no detalhe do nariz escorrendo. Ele consegue colocar muita coisa nesse personagem e a gente não compra, nem fica simpático ao Coringa, mas a gente entende porque ele se transformou naquele vilão do final do filme. Eles trazem um cara que é muito transtornado, ele tem um distúrbio forte e basicamente ele anda com um cartão onde ele explica que em determinados momentos que ele pode estar sentindo uma dor, pode estar se sentindo muito mal por alguma situação que afetou ele, ele começa a rir. E aquela risada a gente sente dentro da gente, a gente percebe que aquilo realmente é uma risada de dor, enquanto todo mundo em volta pode estar percebendo que ele pode estar debochando de alguém. Não, aquilo tudo é uma risada de dor, e essa risada ela percorre o filme inteiro e ela vai crescendo. E a gente vai percebendo que esse cara que tem muitos transtornos, ele precisava de ajuda, tudo que cercava ele, que ajudava ele de alguma forma vai se perdendo. Ele acaba sendo uma vítima da mãe dele, ele é uma vítima do Estado, ele é uma vítima das indústrias Wayne, ele é uma vítima de uma sociedade maluca como um todo. E assim como eles se apresentavam lá no A Piada Mortal, que para se tornar um Coringa, para se tornar um vilão, tu precisa de um dia ruim. Aqui eles constroem não um dia ruim, mas uma vida inteira ruim. Então o Coringa, ele é um cara que sempre se ralou, sempre se deu mal. E mesmo num respiro, quando a gente acha que ele vai ter um momento de alegria, uma criança sorri para ele no ônibus, ele tem um corte forte e a gente sente aquilo como uma faca na barriga e a gente pensa, puta, esse cara tá se ralando muito. Outra coisa que dá para falar bastante de Coringa é o visual. Todd Phillips criou uma Gotham City caótica no final dos anos 70, início dos anos 80, então o visual é muito presente, as roupas são muito marcantes, as cores são muito marcantes, toda a maquiagem que eles inserem e as máscaras de outros palhaços que estão aparecendo durante o filme inteiro, elas são muito marcantes, e a gente percebe que os tons, essas cores, assim, elas marcam muito. Parece que a gente está vendo um filme realmente de arte, um filme com um capricho diferente do que a gente imagina quando vai adentrar um filme de super-herói ou super-vilão. Então, ele tem um capricho muito forte e vale muito a pena ficar atento a esses caprichos em Coringa. E além da piada mortal que eu citei antes, a gente mescla muito nesse filme um pouco do Cavaleiros das Trevas. O roteiro ele constrói muito o uso da mídia para contar a história. Então, além da história do Coringa, que vai se formando, de um cara que passou a vida inteira se ferrando, que vai se ferrar um pouco mais e vai começar a loquear, a gente tem todo um outro contexto por trás, que é a Gotham City, que está sendo sitiada, que está sendo atacada por ratos, as pessoas não se tratam mais bem, as pessoas são todas rudes, ninguém se trata bem no ônibus, no convívio social. Então tudo isso vai crescendo e essa história vai sendo um pano de fundo que é contada pelo rádio, pela TV, por um diálogo com a mãe dele. Então isso tudo vai isso tudo vai pesando o clima em Coringa. A gente vai vendo que
o cara se ferra, o cara se dá mal, as coisas só vão piorando, mas a sociedade inteira ela tá um pouco doente. E a gente tem um pano de fundo com o pai do Batman, com o Thomas Wayne, com as indústrias Wayne, dizendo que vai ser o salvador da pátria, que vai ser o novo prefeito, que está se preocupando com as pessoas. E é dele uma frase que leva a um estopim que a gente não imagina, uma rebelião que a gente não imagina. Ele basicamente, com o primeiro assassinato do Coringa, que mata 3 empregados das indústrias Wayne durante uma briga no metrô, isso passa a ser visto como bom pela sociedade. As pessoas estão contra os poderosos, estão contra os ricos, tem uma luta de classes muito forte. E o Thomas Wayne vai, e a partir do suspeito que é um palhaço que assassinou eles, ele vai dar uma frase muito errada durante uma entrevista, e ele diz, nós temos que nos livrar desses palhaços, e ele dá uma conotação de que o povo é o palhaço, e o povo se volta muito contra ele, e o Coringa nem se dá conta disso tudo que está acontecendo. Ele tem tantos problemas, ele vai no psicanalista, o Estado corta a verba do remédio dele, corta o psicanalista dele, então tudo vai, ele perde o emprego, ele é agredido na rua, então ele tem um amor platônico pela vizinha, que é interpretada pela Zazie Beetz, então ele é fã do Robert De Niro, que tem um programa de humor, então tudo isso vai construindo. Ele tem a mãe dele doente em casa, o apartamento dele é ferrado, ele está sempre no lixo, volta e meia o Todd Phillips faz paralelos e metáforas visuais com ele, então quando ele apanha ele está no lixo, ou seja, Coringa é um lixo, o Coringa tá nas drogas ali, tá no meio da sujeira, ele é um cara sujo, ele é um cara que ele é um lixo da sociedade. Depois a gente tem umas metáforas de que ele vai subindo a escada enquanto ele ainda não se tornou um assassino. Então, essa questão de subir a escada, ele é uma pessoa boa, ele está no andar de cima ainda. E quando as coisas começam a dar muito errado, então ele desce toda essa escadaria, ele está no inferno, ele está ferrado e ele vai fazer muita coisa errada. E bem, falando tudo isso de uma forma tão empolgada como eu estou falando aqui hoje, a gente vai para um final que a gente começa a perceber tudo que vai acontecer. A mídia vai nos contando as rebeliões que vão acontecendo, ele vai tirar satisfação com Thomas Wayne, que é um plot legal também, que é essa relação que eles construíram entre Coringa e um possível Batman. Ele até se confronta com o menino Bruce Wayne em umas cenas, mas eles nos levam a entender que alguma coisa muito errada aconteceu entre Thomas Wayne e a mãe dele, mas é uma rasteira, fique atento que é uma rasteira de roteiro, e ainda bem que é uma rasteira de roteiro, porque essas coisas não fechariam tão bem quanto a história do Coringa e do Batman, e ficaria uma ambiguidade muito, muito forçada. Então eles deixam essa pulga atrás da orelha da gente enquanto a gente está assistindo. Então ele vai confrontar o Thomas Wayne, ele apanha do Thomas Wayne, então tudo isso vai gerando essa repercussão, e quando toda a rebelião vai se formando, ele é convidado aí ao programa do nosso amigo Robert De Niro, e lá o show de atuação do Joaquin Phoenix é encerrado de uma forma apoteótica. A gente quase chora com ele, a gente quase ri com ele, e não dá para também dar um spoiler porque é muito forte o que acontece, mas o final é brilhante. Aliás, o final é brilhante de uma forma contada num contexto que é desse filme. Por favor, não entenda que o que aconteceu com o Coringa é brilhante, o que ele fez é brilhante. Não, o que ele fez é muito errado, ele é um vilão ferrado da cabeça, e em nenhum momento a gente fica com essa simpatia de que torcendo para o Coringa, mas a gente entende por que ele está passando por tudo aquilo, e o final é quando ele vai sim, literalmente enfiar o pé na jaca na maldade, e as coisas vão sair do controle de uma forma bizarra, violenta e sangrenta. E com tudo isso colocado, violência, Coringa, grandes atuações, grande filme, a gente vai para o nosso veredito, que não é nada menos do que 5 estrelas. Sim, 5 estrelas para Coringa, porque Todd Phillips consegue construir uma história original, uma história que é baseada assim no Batman, embora a gente provavelmente não vá ver o Batman contracenando com esse Coringa. Seria muito estranho ver um Batman contracenando com esse cara que é tão pé no chão, tão vida real. Mas sim, o Coringa, Arthur Fleck, é doente, ele é bizarro. Joaquin Phoenix conseguiu entregar tudo que o personagem precisava e um pouco mais. Eu diria que se ele não estiver concorrendo ao Oscar ali, é balela. Eu já falei que é 5 estrelas? Já falei, né? Então tá.
Muito bem, e você? Está ansioso para assistir Coringa nos cinemas? Não deixe de colocar seu comentário aqui embaixo, assinar o canal, clicar no sininho, seguir a Vigília em todas as redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.